Boa noite, pessoas. Estou aqui para ativar o modo guru de vocês e hoje vocês vão aprender tudo sobre estrutura musical. Hoje, depois dessa live do desafio Eu Sou a Música, você vai conseguir identificar qualquer música, seja ela conhecida ou não, e ser musical, porque você vai conseguir mapear as músicas através de um sistema bem simples, uma fórmula mágica que eu vou ensinar para vocês. Eu já vou aqui mandar, já vai mandando essa live aí pra galera. Vamos esperar todo mundo entrar, já vou aqui divulgar para todo mundo que a gente já tá online, esperando todo mundo aqui entrar para que eu possa começar essa aula. Então deixa eu pegar aqui e já mandar esse textinho aqui para todas as pessoas que queiram aprender sobre estrutura musical. Muita gente tem curiosidade nesse assunto, então vamos aí que hoje é para ativar o modo guru. Vamos lá, vamos nessa. Já estou aqui divulgando aqui para os grupos. Então, deixa eu pegar aqui, mandar por aqui para a galera toda. Estou mandando aqui nos grupos de musicalidade, a galera aí que quer aprender mais sobre musicalidade. Estou mandando aqui que eu já estou entrando online aqui agora. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Quem já vai chegando aí, já vai dizendo aí, dando um oi. Deixa eu falar aqui com todo mundo que está chegando aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou Raul Moraes, professor de dança, e estou sempre focado em trabalhar a musicalidade na dança. Então, esse é o meu objetivo, é trazer essa questão da música para a dança. Então, quem tiver interessado em divulgar aí para os seus amigos, tá? Mandem aí esse link aí da live aí para os amigos de vocês. Já manda aí no aviãozinho aí para a galera que a gente já vai começar. Ai, caramba. Dei errado aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Boa noite quem tá chegando aí. Pronto, mandei pra galera toda. Enfim, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre estrutura musical, tá? Queria saber quem tá assistindo as lives aí do começo, desde a primeira live, quem é que tá assistindo, quem tem acompanhado aí as lives que eu tenho feito. Eu tenho focado na musicalidade na dança, em todas as danças específicas, sem ser uma dança específica. E hoje eu vou falar sobre estrutura musical, tá? Então, quem quer aprender mais sobre estrutura musical, é só acompanhar essa live aqui que eu vou passar agora. Eu tô aqui terminando de divulgar aqui a live pra galera. Então, para todo mundo acompanhar aqui essa live hoje, tranquilo. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, vou falar de novo, eu sou Rauan. Eu tive duas lives aqui que eu falei que eu ativei o modo Dark, que é para quem quer dominar o tempo, tá? E ativei o modo Flow para quem quer dançar na melodia. Então, já tive duas lives e hoje a gente vai ativar o modo Guru. O que é o modo Guru? A gente vai prever todas as músicas, mesmo quando a gente não conhece a música, a gente vai conseguir prever essa música. Então, eu já estou botando o tema aqui para quem estiver entrando aqui. Então, eu botei esses nomes aí de forma criativa, que é só para vocês não esquecerem mais, tá? Então, o que é estrutura musical? Gente, estrutura musical, vamos pensar, vamos pensar no quê? Em dança. Quando a gente vai dançar, até a gente chegar nas sequências de movimentos, a gente vai passar por uma série de etapas de consciência corporal, de aprender um movimento, depois conectar dois movimentos,
conectar uma sequência, criar uma sequência, depois dessa sequência criar e aí desenvolver na dança. Eu falo muito sobre estrutura musical como uma estrutura de texto. Ou se você quiser algo mais específico, vamos pensar numa casa. Uma casa ela não começa de cima, ela sempre vai começar ali do alicerce, né? Então ela vai começar da fundição, vamos dizer, do começo, onde a gente vai começar a levantar cada tijolo e aí a gente vai criando até chegar o produto final, que é a casa. A música ela funciona desse jeito. O primeiro elemento da música que a gente tem que entender é o som. Depois de entender esse elemento da música, que é o som, a gente vai começar a entender tudo o que ele pode representar dentro da música. Eu falei sobre algumas questões do som, que é prolongamento, duração. Então, vou falar aqui 5 características que o som pode ter. Silêncio, que é a ausência de som. Duração, que é o tempo que ele se propaga no meio. Intensidade, que é se ele é forte ou fraco. Altura, que são os sons graves e sons agudos. E vamos ter o que mais? Intensidade, altura, duração e enfim, eu vou lembrando ao decorrer e aí eu vou falando para vocês. Então, quando a gente tem essas questões dos sons claras, a gente vai começando a entender a estrutura da música. Por quê? Porque a música é um conjunto de sons, tá? Então, dentro desses conjuntos de sons aí, a gente tem a música. Só que a música, ela é um produto final, já pronto. E aí que entra a jogada de entender a estrutura musical. Por quê? Porque a gente não aprende a dançar uma coreografia em uma música. A gente aprende a se movimentar. E é aí que a gente vai entender esse processo da estrutura musical para o encaixe desses movimentos dentro da música. Então, essa é a jogada principal, tá? Então, se tá fazendo sentido para você o que eu tô falando, vai mandando essa live aí para os amigos de vocês que agora a gente vai começar, tá? Então, eu vou pegar aqui a minha colinha que eu botei aqui dentro. Então, tá aqui, pronto, achei. Pra gente seguir um roteiro, tá? Porque eu sou uma pessoa que perco o foco muito rápido quando eu tô falando, porque eu tenho muita coisa assim passando na minha cabeça ao mesmo tempo na hora que eu tô falando sobre esse assunto. Então, vamos lá, vamos seguir aqui e ver o que a gente vai falar primeiro. Entender estrutura musical ela é importante, pois ela vai te dar uma referência, tá? É como se fosse um mapa. Imagina que a música ela é uma grande extensão territorial e você tem que desbravar essa extensão territorial aí, tá? Então salve aí pra galera aí da Kizomba que veio em peso hoje, Pedrinho, Vitor, salve pra todo mundo. Então, vamos lá. Você vai ter que desbravar esse território. Para você fazer isso de forma mais fácil, você tem que ter um mapa. Então a estrutura musical ela vai te mapear essa música para você entender os caminhos que ela pode te levar. Então, quando você entende de estrutura, você começa a entender que a música ela é feita por partes. Por mais que ela seja um conjunto todo, ela é feita por parte. E aí a gente vai usar o exemplo que eu usei ao decorrer desse desafio. Qual foi o exemplo? Da frase. Então vamos lá. Quando você entende que a música ela é como se fosse um poema, então a gente já vai pensar na música assim. Eu vou ter as frases, vou ter as orações, vou ter os versos, até chegar no produto final. Então, quando a gente pensa dessa forma, na música, a gente tem um estudo que se chama de fraseologia. Antes da gente pegar cada parte, a gente vai entender as pequenas partes. Na fraseologia, que é o estudo das frases musicais, a gente vai estudar pequenos segmentos musicais. Que segmentos são esses? A menor parte de uma frase a gente pode chamar de nota musical, vamos dizer assim, que são do sistema Papé-Pipó que eu usei ainda há pouco, que é o pulso.
Dentro de um pulso, eu vou ter diversas subdivisões de notas, de tempo. Então eu posso ter o pulso pá, 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 ou pulso pá, pi, ou pulso pá, pé, pi, ou pá, pi, pó, pá, pi. Eu vou ter essas subdivisões aí dentro do pulso, que eu já falei na primeira live. Então, quando a gente tem essa pequena parte da nota, a gente passa mais para ali. Quando eu tenho um grupo de notas juntas, a gente vai criar um motivo. Esse motivo pode ser rítmico ou melódico. O nome e o conceito mesmo é motivo musical, tá? O que é um motivo rítmico? É aquela melodia que ela vai se repetindo ao decorrer do tema, da música. Um exemplo para vocês. Esse motivo aqui. Isso é um motivo rítmico, porém ele também pode ser um motivo melódico. Como? Quando eu coloco as notas. Pam, 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 pam. É o mesmo motivo se repetindo. Um exemplo de motivo rítmico, a música do Queen. A música ela vai se repetindo dentro desse motivo, tá? Então o motivo musical é a menor parte de uma frase musical. Por que é importante entender o motivo para poder entender a estrutura? Porque ele vai fazer sentido, porque ele vai crescendo. Quando a gente tem diversos conjuntos de motivo, a gente vai ter uma frase. Normalmente nós da dança dizemos que uma frase ela tem 8 pulsações, o que é uma coisa que faz com que a gente consiga ter um norte, mas nem sempre é verdade. Às vezes uma frase pode ter menos pulsações. Então, às vezes, não significa que você tem que contar até 8. Vou dar um exemplo. Já aconteceu de você estar dançando uma música em um tempo. De repente, ela tem uma pequena ponte que ela tem só duas pulsações ou 4 pulsações. E aí você, quando vai voltar, a música entra de novo, você meio que saiu do tempo dela. Isso acontece, significa que nem toda frase musical ela vai ser até 8. Às vezes ela vai ser até 4, às vezes ela vai ter só 2 pulsações, às vezes ela pode até ter mais também. Então a gente já entendeu aí esse sistema de frase. Vamos por frases da língua portuguesa normais. Nota, oi. Isso seria a palavra. A nota musical é como se fosse uma palavra. Ou paralelepípedo, outra palavra, outra nota. Então vamos falar 4 pulsações aqui, um compasso quaternário. 1, 2, 3, 4. Eu posso falar oi 4 vezes, ou eu posso falar oi e fazer a duração dele e até o final. Oi, oi, ou. Oi, 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 oi. A música do Silvio Santos. Mas oi, 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 oi. Então, eu posso fazer dessa forma. Então, isso aí é nota. Motivo. Oi, eu sou o Rauan. Isso é um motivo. Ela já vai ter um certo sentido. A nota ela tem um sentido, mas ela não passa toda a mensagem. O oi, eu sou o Rauan. O motivo musical, ela já vai dar uma mensagem a mais. Então, na música, o motivo é quando ele tem uma mensagem. Por exemplo, pam, pam, pam. Tem uma mensagem, mas você sente que falta alguma coisa, vai faltar uma resposta. Então, basicamente, o motivo é isso. É como se fosse uma mensagem, mas que ainda vai precisar de uma outra mensagem para ter uma resposta. Então, oi, eu sou o Rauan. Ok, eu poderia fechar o enunciado dessa forma, oi, eu sou o Rauan, ou eu poderia fechar o enunciado, oi, eu sou o Rauan, tudo bem com vocês? Então, isso aí já entra como se fosse uma frase, certo? Dentro da música. E aí eu vou dar esse exemplo para vocês aqui na prática, escutando na música e depois fazendo isso no movimento, pensando, qual é o sentido que isso vai ter dentro do movimento? Então vamos lá. O sentido primeiro dentro da música. Vamos procurar o motivo musical dentro da música. Gente, esse conteúdo aqui
é o conteúdo do meu treinamento que vai acontecer na semana que vem, o Musicalidade Nota 10, e as inscrições são só até amanhã. Isso aqui é só uma pequena parte da ponta do iceberg de tudo que a gente vai ver nesse treinamento. São 4 dias de treinamento intenso, onde vocês vão aprender a ativar os 4 modos: o Dark, o Flow, o Guru e o Sábio, que a gente vai ver amanhã. Então vamos lá, vamos seguir. Motivo musical. Ok, pam, 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 pam. Você sente uma vontade de voltar ali para a tônica, para a nota? Isso aí significa que a gente teve um pequeno motivo, mas a gente não teve a frase toda. Então é basicamente isso que a gente vai entender sobre o motivo. Ó. Pam, 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 pam. Você sente vontade que vai mais um, tá? Existe um vídeo no YouTube que o cara vai falar sobre melodia e harmonia. Ele faz assim, ó. Eu quero que vocês pensem aí em casa. Vamos ver se vocês vão ter a mesma reação que o público teve. Ele fez assim, ó. Pam, 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 pam. E aí ele faz assim, ó. Pam, pam. E vocês inconscientemente vocês vão fazer assim, ó. Pam, pam, pam. Vocês vão crescendo. Por quê? Porque isso faz parte do nosso cérebro. O cérebro vai responder. Porque a gente já está acostumado a escutar música e nota a vida inteira. Então isso cria uma memória afetiva. É até um trabalho que é muito voltado para a parte de musicoterapia, tá? Então se aconteceu com vocês tiveram essa sensação de querer crescer, é porque vocês se conectam, mesmo quando vocês acham que não estão se conectando, porque a música ela tem esse poder, o motivo tem esse poder. Pam, 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 pam. Você vai querer voltar de novo. Então a gente já entra aí na questão da frase. Rawan, no movimento, na dança, o que vai fazer sentido aí dentro da dança do que você está falando? Cara, a dança ela funciona do mesmo jeito. A gente tem o passo, que é como se fosse a nota. Então a gente pode fazer, por exemplo, uma caminhada. Eu tenho 4 pulsos. Eu posso fazer 4 caminhadas. 1, 2, 3, 4. Ou eu posso fazer uma caminhada que vai durar 4 pulsações. Fazer uma caminhada lenta. Ou 2 caminhadas, 2 pulsações cada caminhada. Então a gente tem a ideia da nota, o passo. Vamos pensar assim. Ele se desloca 4 vezes, 2 vezes, 1 vez. Então essa é a pequena parte do movimento. Quando a gente coloca isso num bloco, a gente vai entrando no movimento. Então a estrutura da dança ela pensa da mesma forma. Se você quer trabalhar dentro de notas, você não precisa pegar um movimento todo. Um exemplo, se você vai fazer uma nota, você não precisa pegar, vou dar o exemplo do Zouk, o lateral inteiro para interpretar essa nota. Porque o lateral ele vai ter 4 pulsações e a nota normalmente ela vai ter uma pulsação, certo? Quando você tem 4 pulsações, normalmente você vai ter 4 notas. Então cada pisada ali é como se estivesse representando uma nota dentro da música, tá? Quando você tem 4 notas, normalmente você já tem um motivo musical, que o pessoal chama de uma semifrase. Quando você tem 8 notas, muita gente já chama isso de frase dentro da dança. É quando você vai ter uma pequena sequência. Que pequena sequência seria essa? 8 notas? Vamos ver. Eu tenho um lateral e um giro para voltar para o básico, no Zouk. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então eu estou aqui, vou começar daqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 e 1. Então eu tive 8. Tive 8 notas. Ou seja, eu já tenho aí uma frase. Então quando a gente entra nessa ideia assim, fica muito mais fácil entender como encaixar e organizar a minha dança, tá? E aí a gente vai começar a entrar agora no sistema de estrutura musical. Por quê?
Porque eu já sei o motivo, a nota, a menor parte, ou o passo. O motivo, uma parte um pouquinho maior, mas que precisa ainda de um pouco mais informações. Vou dar exemplo na frase em português. Oi, a nota. Oi, eu sou o Rauan. O motivo. Oi, eu sou o Rauan. Como vocês estão? Uma frase e é uma pergunta. Percebe que precisa de uma resposta? A outra frase, ela vai vir respondendo isso. E isso acontece na música. Isso acontece muito na música. Ou seja, se eu perguntei, oi, eu sou o Rauan, provavelmente a resposta vai vir com uma conexão dessa pergunta. Oi, Rauan, eu sou o Ricardo, por exemplo. Então aí eu já tenho duas frases. Então eu já tenho uma pequena parte de uma música. Pequena parte de um bloco. Porque normalmente o bloco, então aí eu tive 8 tempos para oi, eu sou o Rauan, como vocês estão? Oi, eu sou o Rauan. Vou fazer mais lento. Oi, eu sou o Rauan, como vocês estão? Oi, Rauan, tudo bem? Eu sou o Ricardo. Por exemplo, já coloquei isso aí, eu já criei uma música para isso. Ou seja, eu já tenho aí a metade de um bloco musical, certo? Dentro desse bloco musical, normalmente a outra metade ela vai se fazer coerência dentro do outro bloco musical. Eu tive 8 tempos para eu me apresentar e perguntar como estava, 8 tempos para a pessoa responder e perguntar como eu estava também, por exemplo. E aí eu tenho 16 pulsos, ou seja, normalmente nas músicas populares ou pop, que a gente pode falar assim, que é o que a gente mais escuta no nosso cotidiano. Eu sei que tem gente que escuta, quando eu falo popular e pop, eu me refiro a todos os gêneros comuns, assim, como samba, forró, enfim, toda essa diversidade da música popular brasileira ou música americanizada, por aí vai. Então, todas essas músicas elas vão ter essa seguinte estrutura: 32 pulsações para ter um bloco, que a gente vai chamar de bloco A, bloco B, bloco C, bloco D e por aí. Tem uma pergunta aqui, eu vou já responder, tá? Não sai daí não, já vou te responder. Então, eu ainda não vi quem foi. Então, a gente está quase fechando o primeiro bloco, que é o bloco A. Então, dentro desse bloco A, eu entendi como é que funciona essa questão da música. Na dança, galera, vocês podem usar a mesma sistemática. Primeira frase para a gente entender sobre se apresentar, a segunda frase para a gente esperar a resposta. Ou seja, a gente já tem aí quase que 32 tempos, que é normalmente que vai durar um bloco, tá? Então vamos lá, acho que estou sacando. Então, para se completar uma harmonia na frase, eu posso ter uma percepção prévia da resposta através da pergunta. Porém, depende, imagino. Sim, depende, mas a linha de raciocínio é justamente essa, Paulinho. Porque o que acontece? Quando a gente pensa dessa forma, a gente tem um norte, e é o que a gente está buscando agora. O que a gente busca é um mapa. E esse mapa, ele pode ir sofrendo adaptações da forma como eu danço, ou da forma como eu escuto, ou da forma como o músico criou aquela música, tá? Então, e tá tudo bem. O que a gente precisa é só de um norte e entender como conseguir estar dentro da música, até mesmo quando a gente não conhece ela. Então esse é um dos pontos, é uma linha de raciocínio. Mas, Rauan, para eu estar dentro da música e para eu não perder ela, falei ontem sobre dançar na melodia. Uma forma de dançar na melodia muito básica, que muita gente utiliza, acentua somente no pulso da acentuação e espera os outros 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Você pode fazer dessa forma. Isso significa que você já cria uma introdução dentro da introdução musical. Você já vai se conectando e você já vai analisando a música e sentindo a dança. Mas esse analisar, ele não é uma coisa que você vai ficar pensando, mas sim uma coisa que você pode ficar pensando dentro da sua casa, mas na hora da festa você vai ver como faz sentido, pelo mesmo sentido que fez aquele sistema lá do pulo que eu fiz ainda há pouco. Pam, pam,
pam. Então isso vai fazer sentido mais para frente. Vamos lá, Paulo. Então, além de interpretar a música, eu posso fazer uma nova música através do movimento, dançando? Pode. Pode. Isso acontece muito. Eu tive uma conversa com o Léo Fortes, que ele estuda sapateado. Isso acontece muito dentro de danças como o sapateado, entendeu? Então, que eles têm um guia e eles são solo. Eu antigamente, Paulinho, aí eu acho que isso vai fazer um pouco mais de sentido para ti também, porque fez muito para mim. Antigamente, quando eu comecei a pegar essa pesquisa, eu pensava na musicalidade assim. A dança é uma interpretação daquilo que a gente escuta. E aí depois que eu comecei a estudar, eu pensei, a dança também pode ser, ou pode ser. Mas essa não é o único caminho. Quando eu falo eu fecho o caminho. E aí eu comecei a pensar numa outra interpretação, até depois de uma conversa que eu tive com o Val Clemente também. E como o dançarino fosse o instrumentista e a dança fosse o instrumento musical. Então eu evoluí muito a minha pesquisa a partir disso. Cara, a minha dança é um instrumento musical. Esse instrumento pode ser um instrumento que está dentro ali da música. Eu posso estar dançando dentro da bateria, posso estar dançando dentro de um sax, ou eu posso estar dançando dentro de outras coisas, ou eu posso ser um instrumento a mais. Rauan, como eu faço um treinamento para ter um instrumento a mais? Vamos lá. Oi, eu sou o Rauan. Eu quero usar essa frase e vou fazer um mashup dentro dessa música. Não tem a frase que eu criei. Oi, eu sou o Rauan. Eu peguei a melodia, ou eu posso fazer. Oi, eu sou o Rauan. Não importa. Você pode criar a sua música com o seu movimento. O importante é estar aqui, ó, no andamento musical. Vou usar o sistema Papé-Pipó. O meu som é a minha dança, ó. Pá, 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 pi, pá, pi, pá. Papé-pi, pá. Papé-Pipó, papé-pá. Pá. Papé-pi, papé-pi, pá. Pá. Papé-Pipó, papé-Pipó, pá, popá, pá, popá, pá, pé, pá, pé. Então eu posso começar a conectar diversas coisas dentro desse andamento musical. Vai estar fora da música? Depende. Fora de quê? Da voz? Da voz eu tô fora. Fora da batida? Posso estar fora. Fora do piano? Também tô fora. Mas eu tô fora da música? Não. Por quê? Porque eu tô fazendo os meus movimentos, que é o som, dentro desse andamento musical. Mas, Rauan, como eu saio da música? Eu falei isso numa live. Você vai sair da música dependendo se você quer dar ênfase em tal coisa e você não consegue. Um exemplo, você quer usar o passo básico, que normalmente ele é pá, pi, pá, pá, pi, pá, e você faz assim, ó. Pá, pi, pá, pá, pi, pá, pá, pi. Você tá totalmente fora, entende? Porque você não tá nesse andamento e você não tá dentro do que você quer interpretar. Outro exemplo, eu quero pegar essa batida, tum, tum, pá, tum, que tem aqui na música. Tum, pá, tum, tum, pá. Se eu faço um movimento assim, querendo dar essa ênfase, ó, por exemplo, ó, só que eu não consigo gravar, eu tô fora. Por quê? Porque eu quis mostrar uma coisa e não consegui. Aí eu tô fora, tá? Então, você pode estar dentro da música até quando você não está dançando nos instrumentos que estão nela, porque você está seguindo um pulso e acompanhando esse pulso. Mas quando você vai dar ênfase em alguma coisa e você não consegue, aí você está fora da música, porque não fez coerência, não fez sentido.
E aí essa é a pergunta para vocês. Está fazendo sentido para vocês tudo que eu estou falando? Tá agregando? Manda aí esse aviãozinho aí para os amigos de vocês. Lembrando que isso aqui é só um pequeno pedacinho do meu treinamento de musicalidade que começa na semana que vem, tá? Eu vou vender o tempo todo na live, tá? Então o conteúdo vai sair, mas eu vou estar vendendo aí o tempo todo. Só porque preciso pagar o leite das crianças, né? Mas brincadeiras à parte, de verdade eu estou tentando trazer e agregar mais valor para a comunidade, tá? Essa é minha missão, essa é minha meta. Fazer com que a galera se conecte mais com a música, porque eu penso sempre que a música ela pode ser aquele diferencial. Me digam vocês já passaram por aquele processo de vocês não estarem felizes dançando? Que aí você começa a fazer aula particular, se você for aluno, ou você começa a treinar coisas como movimento e tal, aí pega aquele passo que você almejava, tipo um giro no eixo, um passo aéreo e tal, e mesmo assim não tá feliz? Isso aconteceu comigo e eu percebi que era por conta que eu não tinha a minha própria interpretação dançando. E quando eu falo interpretação, não é como encaixo meus movimentos na dança. Mas olha, gente, todo movimento que você vai aprender, ele já tem uma rítmica pronta. E você, por muitas vezes, é obrigado a fazer aquele movimento daquele jeito dentro da música, seja uma música diferente ou não. E às vezes isso não satisfaz. O movimento ele é um norte para que a gente aprenda, mas ele nos prende também. E quando a gente começa a entender esses conceitos de musicalidade, é um pouco libertador. E aí a gente começa a entender que a gente tem muito mais para aprender com a gente mesmo do que com as outras pessoas. Então é um trabalho de autoconhecimento, é um trabalho de você olhar para dentro e, e aí? Eu aprendi esse movimento aqui, mas como é que eu quero expressar ele? Como é que eu quero sentir ele? Como é que eu quero que, se você for apresentar, como é que eu quero que as pessoas olhem ele? Se trata de qualidade de movimento, né? De qualidade de dança. E quando eu falo qualidade, não é se a dança é bom ou ruim, mas se faz sentido. Se faz total sentido para vocês. Então, basicamente isso, tá? Então, se o modo é guru, vamos filosofar mesmo aqui. Porque, gente, a dança, em quase tudo, nos passos, nos conceitos, tudo é questão de opinião e meramente filosófico. A dança, ela é uma inverdade. E eu não vou dizer que é mentira, não. Por que ela é uma inverdade? Porque é uma verdade que existiu para alguém e criou, sistematizou e passou à frente. E aquela verdade pode não ser sua. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu acho que a vida é assim. A gente não tá aí para aceitar tudo. A gente tem as referências. Porque na vida nada se cria, tudo se transforma, tá? Então já dizia Lavoisier aí com essa linda frase e isso explica muito bem. Tenho referências. Quer criar algo novo? Comece aprendendo algo e modificando algo, porque a modificação ela faz parte do processo de criação. A criação é modificar. Porque, cara, o movimento existe desde quando a gente nasce, desde a época dos primórdios. A gente não está fazendo nada novo, a gente só está sistematizando algo que a gente já fez ou que alguém faz e por aí vai. Então é uma questão, a dança é meramente filosofia, é algo filosófico. Paulinha, é pra ti, tu que tá aí nessa empreitada nova, não é não? Fiquei sabendo aí que tu vai começar uma parada nova aí na vida, cara, e eu fico muito feliz, te desejo muita sorte, te admiro muito, irmão. Esse comentário me fez sentir aliviado em relação a um detalhe que me fez desistir da dança. Pois é, Santiago, cara, a parada é essa. Enquanto você for pensar pelos olhos do outro, pelo ouvido do outro, não vai fazer tanto sentido. No começo sim, cara, no começo faz sentido, porque para quem não, assim, como falar? Para terra de desconhecido, qualquer coisa que me falarem eu vou ter que acreditar, entende? Uma promoção, entrar numa terra que eu não conheço nada, que eu não sei que no que eu estou sentando é um puff, se me disserem que é uma cadeira eu vou acreditar. A vida é assim.
Então na dança é assim, quando a gente entra muito na questão da sistematização. Mas cara, a ideia é você ter a sua própria interpretação. O que eu estou falando aqui são caminhos. Eu estou mostrando portas para vocês. E é o que acontece no curso. O Paulinho disse que o curso dá uma ideia de que explode a cabeça. Cara, explode porque eu não te falo assim, ó. As aulas de musicalidade que eu fiz, que eu comecei a fazer, ou que eu dei algumas vezes também, eu fiz uma live falando sobre 7 erros que eu cometi ao trazer esse conceito de musicalidade, porque eu estudei música. Às vezes a aula da musicalidade é assim, ó, olha, essa parte da música é isso aqui é um celular, e no celular você tem que fazer isso. E aí você vai fazer isso, como por exemplo, a música para, então você vai fazer uma pose. Faz sentido? Faz sentido, total. Show. É um treino? É um treino. Serve para evoluir? Serve. Mas não é o único caminho. Não é o único caminho. Não se limitem a isso. Entendo que tem um norte, um sistema, mas eu, enquanto músico, entendo dessa forma. Não existe verdade absoluta. Exatamente, Santiago. É exatamente isso. E eu, quando entrei na dança, por ter estudado música, não cheguei a formar, mas eu sou autodidata desde a minha infância. E entrei na Escola de Música do Maranhão, que eu estudei por 2, 3 anos por aí. E eu quis trazer muito conceito da música para a dança sem entender o universo da dança. E calma aí, não é assim. E aí eu botei o carro na frente dos bois e cometi alguns erros, trazendo muita teoria, pouca prática. Agora eu sempre mostro, na dança, isso aqui que eu estou falando pode ser dessa forma. E é a diferença de uma crença limitante e uma expansiva. Exatamente, essa liberdade faz toda a diferença no processo criativo. É isso aí, esse é o caminho. Então vamos seguir para a estrutura musical. Essa parte filosófica é boa porque é o modo... Gente, esse aqui é o modo guru ativando. Se vocês estão reflexivos, bota aí, ó, hashtag modo guru. Porque, cara, vai pegar. O modo guru vai pegar. Já pegou, na verdade, né? É sensacional, cara. Os modos, eles fazem todo sentido. Eu usei o nome modo dark, né? Mas o modo dark é um modo de desbravador. É como se fosse o Indiana Jones, modo Indiana Jones. Você vai desbravar a música, você vai conhecer a música, vai entender sobre o tempo, tá? Sobre o tempo musical, vai dominar essa parte da música. Tem um outro modo que é o modo flow, que é o de fluir, movimentos fluidos, que fluidos que vai fazer com que você consiga se expressar dentro da melodia. E o modo guru, cara, é quando você começa a refletir do primeiro, do segundo e encaixando dentro da teoria musical. O modo sábio, que é o que a gente vai ver amanhã, ele é ainda maior e mais reflexível do que o modo guru, que aí é pra gente usar a sabedoria. Entender por muitas vezes que menos é mais, tá? A gente, por exemplo, um exemplo grande que eu vou falar amanhã, a música faz pum pum pam pará papá. Muita gente quer expressar isso dentro de uma pegada. Drop, quando a música vai crescendo. Muita gente quer interpretar isso num giro no eixo. Isso é o óbvio, todo mundo espera isso. O modo sábio é fazer com que você use a inteligência de tudo que você aprendeu e tenha a sua própria interpretação. Por mais que seja difícil, aqueles movimentos são difíceis, gente. Eu não sei fazer giro no eixo tão bem, contrapeso, pegada, não sei fazer essas coisas todas. Eu sinto até pena da Ingrid porque ela merecia um parceiro melhor do que eu. Mas é o caminho mais fácil, é o caminho mais comum. A gente sabe que está todo mundo fazendo, que vai todo mundo aplaudir. Fica reflitão. Vamos lá. E tá tudo bem se você quer fazer esse caminho, tá? Não estou dizendo que é um problema. É só a sua maneira de enxergar. Então vamos lá. Somos todos sonhos em tons diferentes. Filosofia e dança. Show! É isso aí, Paulinho. Gostei. Paulinho, eu fico imaginando daqui a 5 anos, cara. Como é que vai ser? Conversar contigo vai ser difícil, cara. Eu vou precisar estar com um livro aí na mão aí para poder conseguir entender todas as coisas que tu fala. Então vamos lá. Vamos seguir aqui para a gente entender sobre... A gente falou sobre as pequenas partes, né? Motivo e tal. A gente vai escutar essa música agora. Escolhi uma música aqui aleatória.
Tá, primeira coisa que eu posso perceber, a batida, o ritmo dela vai sempre se manter do início ao fim, então já tenho o norte. Dois nortes que eu tenho aí. Primeiro, a pulsação, é a primeira coisa que eu encontro. Então, eu tenho essa pulsação que não é ritmo, isso é andamento. E tem a batida. Tum, tá, tum, tum, tá, tum, tá, tum, tum, tá. Isso aí vai ser do início até o fim, com algumas variações específicas e com alguns momentos em silêncio. Mas esse é o meu principal norte. Identifiquei isso, pronto. Então vamos voltar de novo. Ok, segunda coisa. Duas coisas que a gente já consegue interpretar do começo. Gente, isso é para vocês entenderem como é que funciona a questão de você analisar quando você vai dançando, tá? O violão ou a guitarra é o que vai segurar a base harmônica e melódica. O que é harmonia e o que é melodia? Melodia são sucessões de sons e silêncios dentro de um ritmo e que fazem sentido. Então, a melodia principal da música, nesse caso, já mostrou que vai ser a voz. Porque é o que está solando, enquanto o outro instrumento melódico, porque a voz é um instrumento melódico, está segurando, fazendo uma melodia harmônica. Pam 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 pam. Por quê? Ela segura o ritmo melódico e também segura, dá essa sensação de preenchimento para a voz. Essa sensação de que a voz não está sozinha, tá? Como se você estivesse cantando uma a capela. Então a gente já identificou aí onde é que está o ritmo, aonde está a parte harmônica, que vai ser contrabaixo e o violão, e aonde está a melodia principal, que vai ser a voz. Então isso aqui é música, tá? Isso tudo aqui é música. Tá, Rauan, na dança, o que isso vai me trazer? Certo, primeiro que você vai ter que entender, os movimentos todos que vocês aprenderam, todos já têm um ritmo pronto. E a maioria deles, os movimentos, eles são compostos de 4 pulsações. 2 pulsações para o lado A, 2 pulsações para o lado B. Como assim? Esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita, esquerda, ó, 2 pulsações. Direita, esquerda, direita, mais 2 pulsações. Ou seja, eu tenho um compasso para fazer o meu movimento inteiro, certo? Então olha aqui, ó. Ó. 1, 2. 1, 2. Então, eu tive 4 pulsações. Então a gente já entendeu isso aí. O que eu falei? Normalmente, a gente vai dividir a música por bloco. Esse primeiro bloco, o que não tem letra, a gente vai chamar de introdução, que é o começo da música, que vai dar tudo isso que eu disse. O ritmo, a melodia e a harmonia da música, e vai ser o que vai dar o nosso guia principal, certo? Então, a introdução ela é fundamental para isso. Por isso, gente, introdução não é para fazer, ao meu ver, se você quiser, show. Mas, se você faz muito movimento, você começa a prestar mais atenção na dança do que na música. E aí depois você não consegue prever ela. Então, introdução é a apresentação da música. A música está se apresentando para você. Escute o que ela tem para dizer, senão você não vai saber o nome dela. Certo? Então, escute o que a música tem para dizer primeiro, depois você fala. Porque ainda tem um outro detalhe. Introdução serve para você, como a gente dança dois, serve para você se conectar com a outra pessoa também. Porque se você chegar fazendo vários movimentos, é a mesma coisa. Não vai existir conexão ali no casal. Então vamos ver quanto tempo tem esse bloco. Tá fazendo sentido para vocês? Vai botando aí para mim porque eu quero saber de vocês. Vamos ver quanto tempo tem esse bloco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe como tem uma resposta? 4, 5, 6, 7, 8.
Então esse aqui, especificamente, essa introdução, ela vai ter 16 pulsações. Lembra que eu falei? Sempre vai ser esses blocos de 8, divisíveis por 4. Então, 4, 8, 16, 32, 64. Tá? Normalmente vai ser basicamente assim as músicas. Nesse aqui eu tenho 16 na introdução. Fechei aí, escreve aí. Bloco A, introdução, 16 pulsos. 2 frases de 8. 4 compassos de 4. Certo? Então você vai ter o quê? Uma análise matemática bem simples. Eu vou ter aí 4 compassos de 4. Então eu posso fazer dentro dessa introdução, acho que o vai e volta 8 vezes. Será? Será que cabe 8 vezes? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. Fiz uma. Não, faço 2 vezes. 2 vezes. Eu vou e volto 2 vezes. Tá? Então significa que não adianta você fazer uma sequência grande que você vai perder aquele momento que a música volta para a tônica. Isso faz parte de harmonia. Pam, tan, 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 que ela entra aí no que a gente vai chamar de verso, tá? Verso, o primeiro verso da música, que a gente vai nomear de bloco B. Vamos ver esse comportamento da música agora? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, nessa música especificamente, ela é assim, ó. 8 para frase e 8 para você refletir aquela frase. Percebe? Ela fala pam 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 para pam 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 pam. A Ingrid está pirando ali. O que isso significa? Gente, você tem uma parte muito mais rítmica e a outra parte muito mais melódica. O que você pode fazer? Aí vem dentro daquela ideia que eu passei na live de ontem. Movimentos rítmicos, movimentos lineares, movimentos de deslocamento. Semicircular é quando você pega um pouquinho do ritmo com a nuance melódica. No movimento melódico ali, que é um momento de apoio ali daquela harmonia ali que vai ter para aquele verso, você pode explorar os movimentos prolongados, tá? Os movimentos circulares, as suas expressões onduladas, as suas expressões respiradas, de crescente, ou até mesmo de decrescentes, caso você tiver com a ideia de trazer isso para o modo mais interno. Mas é você pensar nisso. Isso vai te trazer uma musicalidade. Só que, Rawan, eu não sabia que isso ia acontecer. O que eu faço? Espera a segunda vez. Lembra que eu falei? Tem a pergunta e a resposta. A resposta vai vir, quer ver? Ó? Vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Apoio. 2, 3, 4, 5, 6. A resposta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Percebe como é a mesma coisa? Tem a pergunta e tem a resposta. Gente, espera. É só esperar que vai acontecer. E aí você entra no modo guru porque você prevê qualquer música. Na verdade, não existe. Aí fica a principal lição da aula. Não existe e nunca vai existir previsão do tempo na música. Como assim, Raul? Você não sabe o que pode acontecer nela. O que você vai ter é estudo, uma percepção musical tão boa que você vai ter artifícios. Se você não conseguiu se conectar dentro daquilo que você queria, lembre-se que até quando você está fora dos instrumentos, você está dentro da música. Você é um instrumento à parte. E aí entra o que realmente finalizou não, né? Fez todo sentido para a minha pesquisa, que é a nossa dança, ela não é um instrumento musical. A nossa dança é uma orquestra, onde os meus pés
minhas pernas são um instrumento, meu braço é outro instrumento, meu corpo é outro instrumento e tá todo mundo tocando junto. E aí sim eu comecei a entender, cara, faz sentido. A minha dança é uma orquestra e eu sou o maestro. Então já leva essa daí para vocês também, para vocês dormirem. É sim, é a Beyoncé, mas com Destiny Child, eu acho que é assim que se fala. Certo, então a gente teve aí 32 pulsos, né? 8 pro verso, 8 pro momento de apoio melódico, 8 pro outro verso e 8 pro momento de apoio melódico, né? Fechamos nos 32. Bloco B, verso. E a gente já entra na outra parte. Qual é a outra parte? Então a gente teve introdução, verso. Normalmente vai vir um pré-refrão, que é um momento que vai ter aquela energia gostosa, que às vezes é até mais gostoso que o refrão, que é como se fosse uma mega preliminar do ápice da música, que é o pré-refrão, ou entraria direto pro refrão. Vamos ver para onde ela vai? Pré-refrão. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1. De novo, vou repetir para vocês. Voltar. Então a gente vai ter esse jogo de pergunta e resposta o tempo todo no pré-refrão. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Essa é a parte mais alta da música, que a gente chama de refrão. E aí é importante entender que depois que a gente passa pelo refrão, normalmente o que a música vai fazer? Se repetir tudo de novo. E aí já fica fácil para você conseguir ser musical. Então, para prever qualquer música, cara, é entender sobre as partes de uma música, como elas funcionam e como encaixar os movimentos. Rauan, mas como é que eu faço para minha dança ser musical? Aí, cara, você vai ter que organizar a sua dança. Entender que existem os passos lineares, os passos circulares, os movimentos circulares, expressão dentro do movimento. Você vai ter você aí está trabalhando a parte de qualidade de movimento. E aí você vai ter a ideia de conexão dos movimentos. Só que você não vai pensar na conexão dos movimentos como passo. Vou dar um exemplo. Depois do básico, lateral, depois do lateral, bônus, depois do bônus, giro simples, eu tenho uma sequência. Agora eu vou montar outra sequência. Cara, não é isso. Não se trata disso. É você entender que na introdução é o momento de você se conectar, escutar a música e se conectar com a pessoa. Então, se você vai ali para o passo básico, já direto, puxando para o movimento, às vezes você não vai conseguir expressar aquilo que a música quer ou até mesmo aquilo que você deseja. Quando entra no verso, são frases musicais de desenvolvimento. Ou seja, você aí já começa a usar mais movimentos. Você já vai começar, você pode, não é que você deve. Você pode usar mais deslocamento, você pode usar mais giros, movimentos mais circulares para pegar as nuances da música, movimentos mais ondulados para pegar nuances melódicas. Rauan, tudo isso eu já ouvi. O que tem de diferente aí? O que de diferente tu pode me trazer em relação a isso? O de diferente que eu posso trazer para vocês é entender que o todo ele só vai fazer sentido com o pequeno. E o pequeno, principalmente, só vai fazer sentido com o todo. Isso é o que eu tenho de trazer de diferente para vocês. Por quê? Porque a ideia não é que eu passe o pequeno para vocês encaixarem no todo. Ou explique o todo para vocês botarem os pequenos dentro da dança. O que eu falo com pequeno e todo? O todo é os blocos da música. Dentro desses blocos vocês vão fazer os tais movimentos, que é a parte pequena. Não é isso. Se trata de eu mostrar como criar os movimentos. Como assim, Rauan? Criar os movimentos. Tá lá na primeira live.
que a gente vai se aprofundar dentro do treinamento. Depois, como desenvolver esses movimentos pequenos. Depois, como encaixar esses movimentos e criar frases dentro desses movimentos. Depois, entender que a música não é só ritmo, que você criou um movimento dentro do ritmo, mas sim se trata de também melodia. E aí você vai começar a entender a fluidez desse pequeno. Esse pequeno já começa a ficar médio, você já tem aí uma série de artifícios. Depois encaixar num todo que vai caber aí dentro da música. Gente, a gente está quase no final da live e aí agora eu quero ouvir vocês. Tem alguma pergunta? Então a música se divide em introdução, verso, pré-refrão e refrão? Não. Essa é só uma das opções que eu usei, tá? Então vocês podem ter várias músicas de diversas estruturas diferentes. Vão ter músicas que vão ter o verso se repetindo 2 vezes, vão ter música que não tem introdução. A ideia disso aqui é vocês entenderem que existem as partes da música e elas vão ter um início, um meio e um fim. Ela vai ter um comportamento, ela vai ter um ritmo, uma melodia e uma harmonia, e ela vai ter um tempo de duração em cada coisa. Que você vai entender que ela pode ser uma pergunta, uma frase que te pergunta algo, ou ela vai ser uma frase que vai te responder algo. Então é essa conexão que tu vai ter que buscar com a música. Entender que você, na introdução, você pode interpretar de tal jeito, que no verso já vai ser um pouquinho diferente, e que no refrão vai ser um pouco diferente, tá? Então basicamente isso. Vamos ver aqui as perguntas. Senti o poder do número 4 aí. Isso tudo vai servir em músicas nas quaternárias também? Cara, normalmente sim. Normalmente vai aí nas músicas quaternárias, ela vai buscar muito isso, nesse prolongamento aí da nota 4, né? Dessa crescente de que você vai sentir, isso está dentro da harmonia, da música funcional, vamos dizer assim. As notas tônicas, dominante, subdominante, quando a gente entende isso, por isso que a gente tem aquela ideia do som tan, 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 aquela nota que conforta. Então o número 4 ele se trata muito disso, de vir uma nota que traz um desconforto que você vai se confortar no 1 de novo, tá? Nas não quaternárias, a ideia vai se basear na mesma. Desculpa, eu não li direito. A ideia pode se basear na mesma, Paulinho, porque o que vai mudar aí é a estrutura da música, que vai ser ternária, binária ou quaternária, mas elas vão seguir a mesma ideia. Ao invés do 4, você vai ter o 3 ali com desconforto para voltar na acentuação do 1. O que a maioria das pessoas só fala é que o 1 tem um acento que é forte, mas não explica o motivo daquele acento, porque normalmente aquele acento ali, na verdade, nem é um acento, é a tônica harmônica da música que te traz essa sensação de conforto e de que tá tudo bem agora. Voltamos pro início. É aquele guia, é aquele norte, tá? Não é que seja uma acentuação, uma batida. Quando o condutor e o conduzido sentem a música diferente, o que fazer? Gente, isso é uma questão... Para vocês terem ideia do que fazer em relação a essa pergunta, escutem música instrumental. Por quê? Porque você vai ver uma diversa gama de instrumentos melódicos, onde um vai respeitar o espaço do outro. Existe o momento da flauta solar, existe o momento do sax solar, existe o momento da bateria solar, e não tem voz, porque voz engana os ouvidos de vocês. Por que eu estou falando desse conceito? Dançar a 2 é isso. O condutor tem que sentir quando a conduzida ou o conduzido está se expressando, e aí ele ser a base de suporte, e depois o outro a base de suporte. A dança não é um jogo de perguntas e respostas, é um diálogo que não necessariamente precisa ter pergunta e ter resposta. O condutor pergunta e o conduzido responde. E aí o que acontece? Expressar seu movimento. Às vezes você pode manter a rítmica do seu movimento nos pés, mas o seu corpo está dançando de forma diferente. Raul, como eu treino isso? Polirritmia. Onde eu encontro esse material? Na dança? Não tem. Tem na música e no meu treinamento. Gente, falta 30 segundos. Falta uma pergunta aqui. Como identificarmos a música que é binária, ternária ou quaternária? Gente,
Isso é um assunto bem mais complexo que a gente vai falar um pouco na live de amanhã às 8h45. Essa live vai para o canal do Telegram, quem quiser assistir, só entrar no link que está na bio. Beijos, muito obrigado e até mais. Comprem meu treinamento, hein? Tô esperando vocês.